essa pessoa que está do seu lado. Se você não está do lado de ninguém, que pena, mas você que está, fale para essa pessoa. Pergunte onde que ela vai te levar para comer um lanche nesta noite. Pergunta para ela, fala, fiquei sabendo que você tem dinheiro hoje. Hoje é dia 10, irmão, hoje é o dia de você pagar o lanche, porque provavelmente no outro sábado você não vai ter mais dinheiro, né? Então hoje é o dia de você pagar o lanche pro teu irmão. Glória a Deus. Pessoal, a gente vai falar de algo muito importante hoje. Desejo ser breve, para que vocês possam entender com muita clareza o que eu vou ministrar hoje para vocês. Porque assim, irmão, você percebe igual, tem muitas pessoas que são assim, depois de alguns minutos já perde, tem um déficit de atenção, né? Não entende mais nada. Então a minha intenção hoje é ser muito objetivo. Então eu quero ser muito objetivo no que a gente vai ministrar hoje, que é uma direção de Deus para nós, hoje aqui nessa noite, você que está aqui, creia, é uma direção que Deus me deu, que Deus falou muito comigo essas últimas 3 semanas, na verdade. Eu creio que é uma direção de Deus para a sua vida. Quem crê, fala amém, fala amém. Isso, fala comigo, é bom ouvir a voz de vocês. É importante, irmão, quando você estiver aqui na frente, você vai entender como é bom ser correspondido. Você vai ver. Você que está nos visitando, que alegria te receber aqui. Não, você não, Mateus, já está aqui faz tempo, mas é uma alegria te receber também. E você que está nos visitando, que Deus te abençoe, que você venha sair daqui com uma resposta de Deus para a sua vida, que você venha sair daqui com uma experiência de Deus, porque uma das coisas que marcam a nossa vida, uma das coisas mais importantes, chama-se experiências com Deus. E hoje o nosso tema dessa mensagem é um tema muito interessante, talvez chamativo. Eu quero que seja tão chamativo que você pare de conversar com quem está do seu lado, que você pare de andar, que você pare de mexer no celular. Já acertei meu queixo com o microfone agora. Que você se concentre aqui e olhe nos meus olhos. O tema dessa noite vai falar de uma geração, vou falar pausadamente para você entender essa geração, que é uma geração hollywoodiana. O que é isso? O que é uma geração hollywoodiana? Não existe esse termo, ou existe, eu não sabia, então é uma revelação de Deus aí nessa semana que a gente montando essa mensagem. O que é Hollywood, irmãos? Hollywood é aquele ambiente lá nos Estados Unidos onde é conhecido os maiores filmes, as maiores estrelas de Hollywood. Então é uma das maiores ferramentas hoje do cinema de entretenimento com as pessoas. E o que eu venho percebendo, e eu acredito que se você for analisar nesse ponto de vista que eu vou falar para vocês hoje, vocês também vão perceber, a nossa geração de hoje é extremamente conectada a esse tipo de entretenimento. Tem até uma propaganda, não sei se você já assistiu algum canal aí do Telecine, que fala mais ou menos assim. É uma propaganda muito criativa, né? E no final tem uma frase bem assim, eu não lembro de cabeça. Veja o mundo com outros olhos, vírgula, vá ao cinema. Então e assim, a cada 2 filmes que passa lá no canal, tem essa propaganda, cada vez uma propaganda diferente, mas com essa última frase. Veja o mundo com outros olhos, vá ao cinema. Então talvez você não vá com muita frequência ao cinema, mas eu acredito que talvez você já foi no cinema. Mas eu tenho uma certeza absoluta de que você assiste filme, ou assiste um seriado. Tanto é que essa geração de hoje em dia, ela é tão hollywoodiana, é tão focada nesse entretenimento do cinema e de filme, de seriados, que se eu te perguntasse agora, chega aqui na frente, apesar que daí metade já vai ter vergonha de chegar na frente, né, pegar um microfone na mão, mas que seja sentado. Se eu perguntasse, fale para mim 5 versículos da Bíblia, a Bíblia, irmão, aquele papel que existe, é uma junção de várias folhas chamada Bíblia. Não sei se você ainda tem algo do tipo na sua casa. Às vezes você não tem nem mais isso, né? Ou talvez você... Nunca fica guardando folha aqui dentro, porque acontece essas coisas quando você está pregando. E talvez você nem saiba onde está a sua Bíblia, porque agora você usa o aplicativo. Mas tem muitas pessoas que se eu perguntasse aqui essa noite, cite para mim 5 versículos, obrigado Lucas. Cite para mim 5 versículos que falam sobre a salvação, ou sobre o porquê que Jesus morreu na cruz por nós, ou sobre o reino de Deus, ou sobre o céu, ou sobre... Irmão, qualquer coisa. É bem provável que talvez você não vai saber me citar 5 versículos de um estudo ou de um assunto da Bíblia. Talvez você vai citar aquele aleatório, né? Salmo 23, João 3,16. Não é isso que eu estou falando. Pessoas que vão ler a Bíblia vão começar a estudar, vão começar a entender e vão começar a gravar. Tudo que é repetitivo na sua vida você grava. É ou não é? Todo dia você vai entrar no seu quarto para dormir, você apaga a luz, você sabe o rumo da cama, porque todo dia você vai para o rumo da cama. Então normalmente você não vai ajustar a cama na hora de dormir.
Talvez só na hora que você acorda, que você ainda está com sono e você chuta a cama. Mas você faz tantas vezes a mesma coisa que você já sabe de cabeça. E talvez se eu te perguntasse hoje, vem aqui na frente ou sentado aí mesmo, cite para mim 5 versículos da Bíblia, sagrada, irmão, de qualquer lado, irmão. A evangélica, a católica, a que for, cite para mim 5 versículos que falam sobre a salvação, que fale sobre por que Jesus morreu na cruz, ou que fale sobre os profetas maiores. E a grande maioria de vocês, eu tenho certeza que não saberia me citar 5 versículos. Talvez nem 2, não sei. Mas se eu perguntasse agora para você, cite para mim 10 seriados top. Não, seriado top. Fala para mim 10 seriados top. Então você já ia começar falando La Casa de não sei o que, Ideal de não sei o que, e Breaking Bad, e ia começar um monte de filme. Galera mais nova, Teen Wolf, e aí, irmão, e aí vai 1 milhão de séries que existe. Suits, pra galera que é mais do direito. Assim como eu sei, eu tenho certeza que vocês sabem tanto quanto eu, e às vezes muito mais. Ah não, Paulinho, eu não tenho esse negócio de Netflix não, mas você assiste filme. Então fala um filme top que você assistiu. Qual foi a última vez que você assistiu um filme? Eu tenho certeza que não faz um mês, irmão. E quantas horas era o filme que você assistiu? Eu tenho certeza que não era menos de 1 hora. E pergunta se pergunte, qual foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler ao mesmo tempo que um filme? Talvez, nem sei talvez quando, né? Por causa que a escola de líder aqui, a gente não fica lendo 1 hora de Bíblia seguida, a gente fica falando vários pontos. Mas você percebe como que a gente gasta muito mais tempo e a nossa vida com isso? Eu vejo no Facebook a galera postando sugestões de séries. Só um manda 5, outro manda 3, outro manda um monte. A gente está craque nisso, a gente é bom nisso. Só que percebe uma coisa. Acho que o William já deve ter percebido isso também. O Vinícius estava conversando com ele esses dias lá em casa. Conforme você vai angariando experiência de vida, né, anos de idade, você vai percebendo que a mentalidade mais nova tem uma certa dificuldade de entender a realidade da vida. Por isso que tem algumas coisas que você não entende o porquê que fulano de tal faz. Na verdade, eu brinco, tem um parente meu. Ele não está aqui essa noite, mas eu não vou falar muitos detalhes porque você vai descobrir quem é. Então, fica por isso só, um parente meu. E eu acho que o Vinícius, que é meu primo, e alguns amigos próximos vão saber quem é. Mas fica em silêncio, ok? E esse bendito, certa vez, estava na minha casa, dormiu lá na minha casa, ficou com a gente lá. No outro dia cedo eu acordei, né? Eu não tão cedo, acordei perto do horário do almoço. Era final de semana. E liguei para ele porque ele não estava na minha casa mais, ele tinha ido embora, e pelo jeito muito cedo. Quando eu liguei para ele, eu falei, cadê você? Ele falou, velho, tô num sítio, em Tuneiras, que meu pai trabalha. Eu falei, sítio em Tuneiras, irmão, mas como é que você foi parar aí já? Beleza. Aí de noite, eu acho que era uma sexta para um sábado, porque eu fui chamar ele para vir no culto. Agora não sei se foi de sábado ou de domingo. Ele falou, cara, eu tô pegando uma passagem aqui, que minha mãe, a gente já tá aqui na rodoviária, que eu tô indo para Curitiba. Eu falei, Curitiba? Ué, cara, como assim? Você estava na minha casa de manhã, antes do almoço estava em Tuneiras, agora você está indo para Curitiba. E eu falava, rapaz, esse menino não é muito normal. Sabe por quê que ele é meio assim? Porque ele é muito novo e a mente dele não está na planeta Terra ainda. Você que talvez seja um adolescente vai entender melhor isso. Você que é jovem vai entender, obviamente, porque você também já passou por essa fase de estar com o mundo da lua, de não entender as coisas direito. Então, na verdade, essa geração, ou essa faixa etária, é uma geração que vive num outro mundo. E não é o mundo real. Por isso que eu digo, é uma geração de filmes. Como a propaganda falou, veja o mundo de outros olhos. Ou melhor, veja um mundo que não existe. É fictício. Vá ao cinema, assim fica assistindo filme. Fica vendo seriado. Paulinho, não pode fazer isso? Não, pode, irmão, mas você tem que ter também contato com a vida real. Eu convidei um amigo meu para vir no culto hoje. E eu falei, bora, vai vir hoje? Sabe quando você pergunta vai vir, mas já sabendo que o cara vai vir, né? Óbvio, vai vir no culto. Tem um certo compromisso com Deus, vai vir no culto. Ele falou, cara, se a partida de RPG acabar a tempo, eu chego aí. Eu falei, misericórdia. Quem joga pro computador sabe o que é o RPG, aqueles jogos no computador, né? Eu falei, olha onde que esse menino tá com a cabeça. Eu falei, irmão, eu usei uma palavra, um termo que eu tenho intimidade com ele, que é essa? Ele falou, adultos. Eu falei, não, mano, eu acho legal esse joguinho. Eu até gosto de jogar, às vezes quando eu pego as férias, não tenho que vir de trabalho, não tenho meus compromissos. Pô, vou ficar na minha casa mesmo, dá pra jogar alguma coisa, dá pra assistir uns filmes. Mas ele falou, adultos, tipo, não me entende. Só porque eu passo 22 horas do meu dia jogando, não me entende. Falou, meu filho, ninguém vai te entender nessa terra. Isso aí não faz parte da terra, esse teu pensamento. Então você percebe que
Você que é líder, você percebe que tem umas coisas que as pessoas fazem que você não entende. Fala, mas onde que esse cara está com a cabeça? Sabe, né? Você entendeu, né? Tem alguma situação assim que você já presenciou. Somos uma geração que vive nesse outro mundo. Mas eu quero te trazer um pouquinho a atenção para cá. Eu quero que você viva em um outro mundo. Eu quero que você viva com a cabeça no céu. Não nesse mundo que as pessoas e o mundo e a televisão nos ensinam. Eu quero que você tenha esse contato com Deus, o teu Criador. E sobre essa mensagem de hoje, o que eu percebo? Que tem nos faltado algo que marca. Porque você percebe, uma coisa que marca uma vida se chama intensidade. Então, quando nós somos intensos em algo, com certeza a gente vai marcar aquilo lá. Com certeza a gente vai conseguir sair da média. O que é sair da média, irmão? É não ser igual a todo mundo. É não ser igual a essa moda nos ensina. A moda que eu digo, não a moda de uma miss que caminha numa passarela, uma modelo. Digo a moda que o mundo nos ensina, uma moda que não faz sentido. Às vezes a gente percebe isso mais como você se relaciona, ou o que você faz ou deixa de fazer da vida, ou como você até mesmo se veste. Você percebe que é uma geração que tem essa influência e deixa ser influenciado muito forte por essa moda que o mundo ensina. Eu quero te dizer uma coisa, para que você consiga se desapegar disso, você tem que ter clareza de algo, você tem que ser intenso. E o que quer dizer intensidade? A gente não vai ler agora, mas abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 20. Eu quero falar outros exemplos antes de a gente ler essa passagem da Bíblia. Mas já abre aí, por favor, Mateus capítulo 20, por favor. Vai ser do versículo 1 em diante mesmo. Pode ficar em Mateus capítulo 20 por enquanto. Como eu estava falando. Então, esse nosso convívio que a gente fica o dia inteiro fazendo o que a gente sempre faz, ou a semana inteira fazendo o que a gente sempre faz, você vai perceber que vai gerar uma influência em nós. E vai gerar uma geração morna. Uma geração sem sal e sem açúcar. Uma geração sem gosto. Uma geração, em outras palavras, sem intensidade. Uma geração normal. Irmão, de verdade, se for para mim ser normal lá no mundo ou ser normal aqui na igreja, irmão, eu vou ficar onde que eu já estou. E a questão é, muitas pessoas estão no mundo ainda, quando eu digo mundo, irmão, estou querendo dizer, estão desconectadas do propósito de Deus. Porque eu não sei se você sabe, talvez você nos visita, talvez você não tenha essa clareza, talvez você nunca ouviu sobre isso, mas todos nós temos um propósito, já pré-estabelecido antes de nascermos por Deus. Está na Bíblia, irmão, qualquer Bíblia do cristão. Vou falar do mundo porque não, né? Tem algumas outras, o Alcorão não vai estar exatamente isso. Mas todos nós temos um propósito já pré-definido por Deus, antes de virmos para essa terra. Só que o que acontece? A gente começa a tornar uma geração morna, uma geração que não é mais intensa. Só quero dizer uma coisa, quando você é dessa forma, uma pessoa que não é completa, você vai buscar ser completo com outras coisas. E isso que é uma coisa que eu quero te trazer clareza hoje. Por exemplo, esses tempos atrás eu estava, quando a gente fala esses tempos atrás, né, parece que foi tipo antes de ontem, mas já uns 2, 3 anos atrás, eu estava com alguns amigos em Maringá, lá no shopping. A gente foi lá, comeu, assistiu um filme bacana no cinema, acho que foi a minha primeira vez que eu assisti um filme em 3D, muito legal. E quando a gente estava saindo, a gente se deparou com um jovem de 20 alguma coisa, saindo numa BMW azul. Pensa num carro lindo, aquele couro bege por dentro, sabe? Um carro lindo, irmão, caro. E na hora que a gente viu aquela cena, eu falei, nossa, eu iria amar ter um carro desse. Acredito eu que se o rapaz tem um carro daquele, saindo de um shopping, ele deve ter condições de fazer muitas coisas no shopping, né? Inclusive comprar muitas coisas que a gente passa num shopping olhando na vitrine, vê aquele absurdo de preço e só fica na vontade e fala, um dia poderemos comprar aquilo, né? E em nome de Jesus que a gente possa um dia, mas talvez não. Mas eu falei, cara, eu acho que eu ficaria muito feliz em ser esse jovem. E naquele dia, ou naquele momento, eu não lembro agora, mas eu cheguei numa clareza. E eu vi o pastor Meirelles. E eu percebi que ele não tem uma BMW azul. Provavelmente a casa daquele rapaz de BMW azul deve ser uma casa muito bacana também. Sei lá, aquelas mansões com piscina, sauna e porcelanato no chão. Luzes com sensor que você diminui assim e diminui a claridade, já viu?
né? Você já deve ter visto aí. Tem alguns caras que postam no YouTube, a sua casa, deve ter visto já uma casa boa. E deve ser uma casa desse padrão, aquele rapaz deve ter. E você vê a casa do pastor Meirelles, você vê que não é uma casa daquele padrão. Só que uma coisa é clara: ele não precisa da BMW, ele não precisa de uma mansão, para que ele seja completo. Você percebe naquele homem de Deus que ele é completo. Você percebe na vida do pastor Meirelles. É que é o exemplo que eu vejo agora na minha cabeça, mas tem muitos outros exemplos por aí. Mas pessoas que são completas, não porque tem muitas posses, ou não porque pode realizar todos os seus desejos terrenos, mas porque eles sabem de uma coisa: eles têm clareza da intensidade que Jesus viveu e morreu por amor dele. Ele tem clareza, todas as vezes que ele passe ali algumas horas orando, ou sei lá, você que ainda não tem essa habilidade de passar horas orando, mas que você passe um tempo orando, acredite, irmão, quanto mais tempo você passar conhecendo a Jesus Cristo, você passar na presença de Deus, mais clareza você vai ter de tudo aquilo que Ele fez por você. E eu tenho certeza absoluta de todo o meu coração, que muitas coisas que você reclama da sua vida, você vai deixar de reclamar, porque o de mais importante que você precisava já lhe foi dado, que é a salvação. Já lhe foi dado. Você tem já a oportunidade, a opção de poder reinar com Cristo. Você não vai mais para o inferno. Só que talvez isso para você seja uma coisa muito normal, muito rasa. E aí que está errado, por causa que essas coisas são as coisas mais importantes. Porque não existe um de nós aqui que teríamos condições de fazer isso, mas Cristo fez. E para nós isso é o que menos importa. Porque você só sabe que talvez você tem que comprar um tênis logo. Porque você só sabe que talvez você precisa comprar um celular melhor. Talvez a tua mente está tão focada nessas bobeiras, nessas bobagens, que você troca aquilo que é de mais importante, querido. E quando você não tem clareza daquilo que é de mais importante na sua vida, você nunca vai ser intenso. Você vai ser só mais um, você vai envelhecer, você vai morrer e vai... Irmão, vai ser igual um sopro, você não vai ser nada nessa terra, ninguém. E quando você não entender aquilo que Cristo fez por você, e aquilo que você automaticamente, naturalmente, como uma ação de gratidão vai fazer por Ele, você está entendendo, amém? O que é intensidade? Se você for procurar no dicionário, você vai perceber que a intensidade trata de algo de muita força, de algo muito abundante. E também, no dicionário, você vai ver que trata de algo que supera, que é maior do que qualquer limite. Isso se chama intensidade. Presta atenção nesse exemplo. Aquela vez quando eu fui pegar uma pia que eu havia ganhado de uns irmãos, ou melhor, fui levar a minha pia do banheiro para uns irmãos que trabalhavam na marmoraria, para eles medirem lá, para eles fazerem para mim aquela parte do mármore, né, para ficar bonito no banheiro. E eu cheguei lá dentro conversando com eles, e eu percebi que estava cheio de água no fundo lá da marmoraria. Falei, rapaz, que piscina é essa aí? O que aconteceu com essa aguaceira no chão? E então eu descobri que eles cortam aquela rocha, aquela pedra, o mármore, eles cortam com água. Falei, com água? Irmão, dá um soco no mármore, você vê o que acontece com a tua mão. O mármore não acontece nada. Mas eles cortam um mármore, não sei se você sabia disso, mas as pedras gigantes de mármore são cortadas com água. Falei, mas que jeito? E aí eles me explicaram. Eu já vou te explicar. A mesma água, irmão, que está lá no seu chuveiro, que eu acredito que você tomou um banho antes de vir para o culto, né? O irmão do lado que vai me confirmar isso, com um sorriso, tomou banho? Não? Obrigado. E do mesmo banho que você tomou na sua casa, naquele chuveiro seu, que tem vários buraquinhos no chuveiro assim. Eu lembro quando eu casei, irmão, eu cheguei em casa, não tinha chuveiro. Eu esqueci de comprar, né? Fiquei uns 2 dias tomando banho sem chuveiro. Mas era minha casa, não estava nem aí, saindo da parede, do buraco da parede, água eu tomei banho. Também não tinha energia, mas daí depois de 3 dias ligaram tudo e ficou bom. Mas voltando a falar do chuveiro, aquela mesma água que está no chuveiro, que sai por todos aqueles buraquinhos, que você entra debaixo, toma um delicioso banho que relaxa e que te faz cheirar muito bem. E aquela mesma água que te dá banho, é a mesma água que corta uma rocha, que corta o mármore. Mas qual que é a diferença? É a intensidade. Você percebe a importância da intensidade na vida? O mármore ele é cortado com água por causa que é um jato de água bem fino.
E ele é tão forte porque ele está centralizado, ele está intensamente sendo para um único lugar, com força, com abundância, como é o significado da intensidade. Então ele sai com tanta força, daí ele é tão intenso que ele corta. Imagina se você passa o braço, irmão, naquele mármore. Ou melhor, mármore não, na água, né? Você compreende? Corta. Esse é o poder da intensidade. Quando você é intenso em algo, não tenha dúvida, vai dar certo, vai funcionar. A questão é que muitos jovens não são intensos, porque ainda não decidiram em que quer ser intenso. E uma coisa que temos que ter clareza é o que Deus nos chamou para fazer nessa terra, para que a gente possa ser intenso naquilo que Deus nos chamou. Eu percebo que muitos jovens ainda não são intensos, sabe por quê? Porque não tem compromisso nem com o culto, porque não tem um compromisso nem com a célula, porque não tem nem compromisso em desejar se tornar um líder de célula, para que a célula se multiplique, que o reino de Deus avance. Então é perceptível que não há intensidade em a grande maioria. Quem é intenso se destaca. Misericórdia, Paulinho, para longe de mim esse negócio de destacar. Não, que você não está entendendo. Quando eu digo se destaca, é igual Jesus Cristo. Marca uma geração, transforma vidas. Se você ficar lá enterrado no seu sofá ou na sua cama, no que você não faz nada, entenda, você nunca vai ajudar ninguém, nem a você mesmo. E uma coisa que a gente foi chamado nessa terra é para ajudar pessoas. E existem muitas inspirações, muitos homens de Deus que foram intensos. E acredite, eles só têm marcado, e talvez você conhece o nome desses homens que eu vou citar agora, porque eles foram intensos, ou melhor, eles são intensos. Tem aquele rapaz que veio muito em breve, ou melhor, veio aí esses dias para cá, o chileno, conhece? O Christopher Vergara, missionário. Eu acredito que a grande maioria esteve aqui. Quem esteve aqui no dia que o chileno veio aqui? Então a grande maioria de vocês o conhece. Ele tem cerca de 11 anos de conversão. Há 11 anos ele aceitou Jesus e começou a conhecer a Jesus, a conhecer a clareza daquilo que ele foi chamado. E hoje ele tem empenhado um papel grandioso em meio a esse mundo, irmão. O que ele tem feito no meio das missões é algo fora do comum. É coisa de doido. Sabe por quê? Porque ele tem clareza. Porque ele tem clareza do que ele foi chamado. E ele é intenso naquilo que ele foi chamado. Ele tá, todas as vezes que ele vai pregar nos lugares, igual ele veio aqui, ele recebe uma oferta. Ele falou para mim: Paulinho, de verdade, ele não pede oferta, mas obviamente você vai dar uma oferta para o cara que ele saiu da casa dele, entrou num avião, veio até aqui, gastou dinheiro, né? E a Bíblia nos ensina a honrar. E ele fala: Paulinho, de verdade, o que eu não gostaria de fazer é ficar pregando em conferência. Eu gostaria de me enfiar nesses países e não ter que sair mais. Porém, me faltam condições financeiras, então eu preciso ir em lugares como esse, que eu vou receber uma oferta, para que eu possa juntar e fazer uma cruzada. Uma cruzada é aquilo que vocês que estavam aqui viram as fotos, que ele ajunta cerca de 20, 30 mil pessoas num lugar, para poder ministrar o evangelho, para poder compartilhar do evangelho. E algo muito importante que eu gostaria de falar para vocês, que eu percebi depois que eles vieram, muitos jovens ficaram ativados pela emoção, e queriam fazer tudo, irmão. Queria ser missionário no Paquistão também. Só que você nem sabe o que Deus te chamou ainda. Que ele sabe para o Paquistão fazer o que, meu filho? Morrer? Uma coisa é ser mártir, outra coisa é ser suicida. O suicida não vai reinar não, viu? É um mártir. Então se você vai para um lugar que Deus nem mandou você ir, não é ali. E eu percebi muitos jovens assim: quero fazer, e deixa eu te falar uma coisa, querido. Você tem que fazer aquilo que Deus te mandou fazer. E eu conversando com o chileno, ele falando, eles investem, Stênio, para fazer uma organização dessa, porque tem que ter uma estrutura, tem que buscar pessoas. 30 mil pessoas é muita gente. Eles gastam cerca de quase 70 mil ou quase 80 mil reais para fazer uma coisinha dessa. E aí, não é porque um monte de igreja ajuda ele, é porque ele vai juntando do verbo que ele vai ganhando, como se fosse o salário dele, e ele bota tudo naquilo, porque ele é intenso. E de verdade, irmãos, não é porque é bonitinho fazer isso, é porque ele é intenso. Então não importa o que tem que ser feito, ele vai fazer para que aquilo se realize, porque ele sabe que ele tem que ser intenso naquilo que Deus chamou ele. E a pergunta que eu te faço é: você tem sido intenso naquilo que Deus te chamou? De verdade, não interessa a tua idade, não interessa se você veio no culto a primeira vez, não interessa se você está na igreja faz, vim do último encontro há 2 meses, não interessa. Desde quando você nasceu, o teu relógio começou, irmão. Então quanto mais cedo você souber, quanto mais cedo esse negócio despertar em você,
mais chance tem de dar certo na sua vida aquilo que Deus falou para você. E a vida é passageira. Vocês percebem que as pessoas morrem? De verdade, eu nunca desejei, eu nunca imaginei na minha história que de repente meu pai iria falecer. Mas as pessoas morrem, e um deles foi meu pai, morreu. Eu não esperava por isso. Talvez você tenha algum ente querido que morreu, você não esperava por aquilo, morreu. O desejo era que vivesse até os seus 119 anos e 11 meses e 30 dias, na beirada dos 120 anos, como diz a Bíblia, né? Capacidade máxima de um ser humano viver, para então morrer. Esse era o teu desejo, mas não é assim. A vida existe isso, a morte. E sabe o que vai acontecer depois da morte, querido? Vai chegar um momento que você vai se deparar frente a frente com Deus, o Criador, chamado Tribunal de Jesus Cristo. E naquele momento você vai poder falar para Deus tudo que você fez. E aquele Deus maravilhoso vai te mostrar tudo aquilo que Ele escreveu para que você fizesse. E no nome de Jesus, que essas histórias venham ser parecidas, que essas histórias venham ser iguais. Mas se você não tem sido intenso naquilo que você foi chamado, se você nem sabe, você não sabe ainda o que Deus te chamou para fazer nessa terra, é bem provável que a tua história não vai bater com aquele rascunho que Ele fez, que era para você ter vivido. Irmão, e ali talvez vai começar um pouquinho do que vai ser a vida. Isso aqui, querido, é só um vestibular. Sei lá, isso aqui é um... De verdade, esses tantos anos que você vai viver nessa terra, é semelhante àquela pescada que você dá numa circular indo para Moarama, sabe? Aquela pescadinha que você dá assim, acorda no buraco do... a vida é aquilo ali. Ô louco, Paulinha, 40 segundos, é aquilo, a vida é aquilo. Comparado a uma eternidade que a gente vai viver, a vida é rápida. Outras pessoas que a gente vê, que nem a gente tem lá em Brasília, aquele movimento Céu na Terra. O nome do rapaz chama João Paulo, um rapaz jovem, eu acho que ele tem 19 anos, ou fez 20 agora. E ele tem reunido mais de 2.000 jovens numa praça. Sabe por quê? Ele tem sido intenso naquilo que Deus chamou. Não é nós que vamos fazer, porque na verdade a obra, a Bíblia diz que já está consumada, então ela já está feita. Nós iremos manifestar aquilo que já foi feito por Cristo. Por isso que Cristo fala, eu já venci o maligno. E o único que pode atrapalhar você de concluir uma obra é o inimigo. Mas se o inimigo já está vencido, então a obra já está concluída. Mas por que ainda não você está vendo? Porque falta que você seja intenso para manifestar a obra, aquilo que já foi feito por Deus. E aquele jovem tem sido ousado, tem sido intenso. E ele tem reunido mais de 2.000 jovens durante a semana em uma praça. Sabe para quê? Para orar, para chorar. Ah, irmão, é tanta coisa maravilhosa que eles têm feito. E muitos outros que a gente vê por aí, irmão. Aqui da nossa cidade. Nosso pastor, Bispo Júnior. Pessoas que têm sido intensas. Que largaram, irmão, milhões de patrimônios para trás para servir algo. Ou melhor, não largaram, mas investiram quase tudo para que a obra desse certo. Eu vejo hoje uma geração, talvez você não viu esse lado ainda, mas uma geração de jovens ministros, que se não der um carro, se não der o combustível, se não der alimentação, se não der uma oferta bacana, talvez nem num culto ali da cidade vizinha não vai pregar. E aí você compara a história do pastor Meirelles e muitos homens de Deus um pouco mais antigos, que ainda os princípios eram um pouco mais claros e vividos, né? Que trabalhava o dia todo, chegava em casa muito cansado à noite, ficava uma boa parte da madrugada orando, e no período da manhã pegava o dinheiro do seu salário, do seu suor, ia lá e começava a construir uma igreja, e arrancava metade do saco de arroz do filho, da filhinha, da esposa, ia lá e dividia com o fulano de tal que estava precisando. E hoje você vê que existiu essa inversão. Hoje você vem num culto, e às vezes o que está te incomodando é que o ar está um pouco gelado, ou que a falta do ar está te deixando um pouco com calor, ou porque o som talvez esteja um pouco mais alto, ou está baixo, ou sei lá por que raios que talvez você reclame das coisas da sua vida. Mas você percebe que houve uma inversão, sabe por quê? Porque essa geração de hoje, como eu falei no início do tema dessa mensagem, é uma geração que vive num outro mundo. Um mundo de ficção. Um mundo de muito filme, muita série. Esse mundo, meu filho, vem viver pra cá. Vem entender essas coisas que são eternas. Porque essas coisas aradas que vocês gostam aí, vai acabar. Já já vai acabar tudo. A única coisa que vai sobrar é o que é eterno. Só que aqui está, você não tem gastado tempo com coisas que são eternas.
Então com certeza você não vai ter coisas eternas para você poder usufruir, para você ter, quando esse momento chegar. Mas você percebe que todos esses homens que eu tenho citado têm algo em comum, eles são intensos. E sabe o que acontece? Por que você não é intenso? Tem algumas coisas que sejam talvez os inimigos para matar a intensidade que começou a existir em você, ou que talvez já teve em você e hoje não tem mais. Eu vejo quantas pessoas eram apaixonadas pela obra, que chegavam talvez 1 hora antes de um culto para orar e para passar a mão em cada um desses bancos e falar que quem sentar nele vai ter uma experiência com Deus. Talvez aqueles jovens que queriam, sei lá, ir lá na feira e entregar panfleto, irmão, sei lá o que você quer fazer. Ou que era apaixonado ali pela sua célula, que era a maior expectativa chegar terça-feira, que era o dia da célula, ou sei lá, sexta-feira, que era o dia da célula. Então você percebe que muitas pessoas deixaram de ser intensas. Aquela certeza e clareza que tinha de um chamado de Deus, aquela certeza que tinha de que era para marcar uma geração, que ia, sei lá, e até abandonar a escola para ir fazer o reino de Deus avançar lá fora. E hoje não é nada, não é ninguém, não faz nada para Deus. E você percebe o que aconteceu? Perdeu a intensidade no meio do caminho. E como é que perdeu a intensidade? Com os mesmos inimigos, com os mesmos ventos fortes e contrários que Jesus e todos esses outros homens que eu citei até agora passaram e estão passando. Talvez você foi injustiçado. Você foi querer ser proativo, ou foi querer ajudar algo, e aí te pegaram no meio do acontecimento que você estava fazendo algo bom, e não era para você estar ali, era para você estar ali, fazendo aquilo, e você está ali, então senta nesse banco e não faz mais nada. Você fala, mas meu Deus, eu fui ajudar, e onde que eu fui parar? E talvez você foi injustiçado, irmão. Você acha que Jesus não foi injustiçado? Ele foi pregado numa cruz. Mas para ele não era injustiça, porque envolvia um propósito. E quando você vive por algo que é eterno, quando você vive por um propósito, você não está nem aí com as injustiças que virão contra você na sua igreja, na sua célula, na sua liderança, ou no que coisa que você estiver envolvida. Quando você tem clareza daquilo que você foi chamado, quando você tem clareza que você tem uma missão de Deus, e não interessa, quando você chegar lá no fim, você vai ter que apresentar uma missão para Deus. E não vai ter aquele mimimi, aquela historinha de que não sei quem que falou de quem, que desse jeito eu não consigo, e que na igreja, não interessa, irmão, isso aí não vai, isso aí Jesus não vai te ouvir não, viu? Não vai. Quando você falar, mas Jesus, eu fui injustiçado na minha célula, fulano que chegou depois de mim foi erguido a discipulador e eu estou até hoje. Até hoje, David. Cadê o David? Até hoje estou limpando o chão do encontro. E já chegou uns caras aí que já estão até pregando. Isso é uma injustiça. Está tudo errado. É esse sistema, essa organização caída, falida do evangelho brasileiro, das igrejas evangélicas. Aí você chega em Jesus e fala isso, irmão. Ah, Jesus, sabe o que é? Fui injustiçado. Meu filho, o que aconteceu lá? Como se ele não soubesse já, né? Jesus é pastor, né, irmão? Ele vai perguntar o que aconteceu. Você vai ver, irmão, você que é líder sabe. Tem coisa que já sabe a resposta, mas você vai ouvir o cidadão ficar 40 minutos falando, para ele falar, né? Para ele soltar aquilo que está machucando ele. Escute, irmão, escute até o final, é bom. E Jesus vai ouvir que você foi injustiçado. Por que, meu filho, que você foi injustiçado? E talvez a base de comparação de Jesus, assim como a nossa, né? A nossa base de comparação é a nossa vida. É a nossa vida. E Jesus vai olhar para a vida dele. E você vai falar, fui injustiçado, sabe por quê? Porque eu queria ter sido erguido a líder, né? E demorou, era para ser em 1 ano. Demorou quase 3, Jesus. Eu não aguentei e fui embora. E ainda falaram que eu estou errado. Aí eu saí até da igreja, fui para outra igreja. Porque lá é mais humilde. Lá precisa de mim, né? Lá na igreja, comunidade, não, lá tem tanta coisa, né? Nem precisa. Sabe aquele papinho, irmão? Ah, meu Deus do céu, eu escuto muito isso. Aí Jesus vai falar, você foi injustiçado, meu Deus, que dó de você. Não vamos comparar a injustiça, vamos. Ele foi pregado numa cruz, no madeiro. É a maior humilhação que existia naquela época. Você compreende que nem todos morriam numa cruz. Porque morrer na cruz, era o maior nível de humilhação. Então você tem que ter sido muito, mas muito mal, mas muito cruel, mas ter vacilado muito, para você parar numa cruz, onde você fica exposto, literalmente nu, na frente de todo mundo.
Já sonhou, irmão, que você acordou pelado em algum lugar? Já sonhou? Já? Misericórdia, irmão, é o pior sonho do mundo, é um pesadelo. Jesus estava desse jeito numa cruz, quase nu, com uma plaquinha: Jesus, o Cristo. E com um bando de mané humanos, comparado à divindade de Jesus Cristo, um bando de bosta, falando: se tu és Cristo, Filho de Deus, por que você não sai daí? E Jesus: ah, Deus, perdoa, eles não sabem o que eles estão falando, mas eu vou morrer por ele, porque eu amo o meu propósito. Lembra quando Jesus falou no Getsemane: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice? Em outras palavras, ele falou: Jesus, se possível, me tira dessa, porque o projeto vai ser difícil mesmo. Estou com medo, acho que não vou aguentar. Acho que vou mandar os anjos dar um Genkidama, matar todo mundo, esses soldados, sei lá, explodir todo mundo. Ah não, mas eu estou por algo muito maior, eu estou por um propósito. Então seja feito aquilo que o Senhor predestinou para a minha vida, seja realizado em mim o seu propósito. E pronto, irmão, ele não deu nem tempo de Deus respondê-lo. Ele já orou e já falou: passa de mim, não, seja feito o seu propósito. E você está sendo injustiçado ao ponto de perder a tua paixão por Jesus? Ah, meu querido, você não está lendo a Bíblia não, ou você não conhece esse tal de Jesus Cristo. Só pode. Você conhece, irmão, Jesus? Não conhece? Já ouviu falar? Sei lá, irmão, na escola dominical, na catequese, você deve ter ouvido Jesus em algum lugar. Na rádio, irmão, no programa que fica passando carro e lancha atrás, né, da igreja, mas fica passando lá nas televisão, essas coisas. Você deve ter ouvido de Jesus em algum lugar já. Da tua avó você deve ter ouvido. Ou de alguém na rua que às vezes bate na porta e fala de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus, querido? Sabe o que acontece? É mais ou menos assim: quem bate esquece, mas quem apanha lembra, irmão, o resto da vida que apanhou. Sabe por quê o cara lembra? Porque foi intenso, irmão. Levar um soco na boca é intenso. Vixe, é ou não é intenso? Eu ia falar os meninos que entendem ali. É que o David, ele conta umas histórias aqui do passado, mas deixa quieto. E junto com os amigos, né? Mas quem apanha nunca esquece. Sabe o que tem acontecido? A gente tem esquecido do que Jesus fez. Irmão, é importante, viu? Deixa eu falar uma coisa para você: a coisa mais importante da vida é ter clareza daquilo que Jesus fez por você. Você tem clareza? De verdade, se tua vida está ruim, você está desanimado, está cansado dessa vida, ah, esse negócio aí não vai dar certo, está sem esperança, ah, mas esse culto, ah, mas... Você não conhece Jesus Cristo. Você não conhece. Eu tenho certeza, se você conhecesse Jesus Cristo... Claro que eu conheço, até aceitei. Não, querido, conhecer tem a ver com intimidade. A Bíblia diz em Gênesis que Adão conheceu Eva. O conhecer tem a ver com ele teve uma relação sexual com Eva. Misericórdia, para mim fazer isso com Deus, está amarrado? Não, irmão, não é isso. Eu quis dizer que é um ato de muita intimidade, você entendeu? Então você tem que ter muita intimidade com Deus. Você tem que ter muita intimidade com Jesus para que você o conheça realmente. E você conhecendo, você vai perceber que esses probleminha que vocês dizem ter, não passa de nada, não é problema coisa nenhuma. O problema foi o que Jesus teve que resolver por você, porque você não daria conta, você ia para o inferno. Você está entendendo? Não, quem está entendendo fala amém. Quem não está entendendo fala, começa de novo. Não, né? Entenda isso, por favor. Conhecer Jesus, isso é muito forte. Sabe por quê? Estênio, cadê o Emailo? Estava aqui. O Emailo está ali, André. O obreiro Heitor foi arrebatado nessa noite. Não sei onde ele está. Que Deus o abençoe. Terça-feira tem reunião, vou conversar com ele. E sabe o que acontece, irmãos? Esses homens que eu citei o nome agora são os discipuladores da nossa rede Resiliência, que estão sempre comigo. São meus braços direito, esquerdo, perna direita, esquerda, os que estão comigo em tudo, que é os que me ajudem a fazer tudo. A tudo que Deus nos direciona, eu passo para eles, ele passa para a galera deles e a gente faz.
E muitas vezes a gente se depara com um ativismo fora do comum. Tanta coisa que a gente faz, e faz retiro, e faz evento, e faz culto, e faz aquilo, e faz um monte de coisa. Sabe qual que é a nossa maior intenção por detrás de todas essas coisas? E existem momentos que a gente reúne pessoas para um evangelismo, às vezes para um despertamento. Então tem vários tipos de alvos, mas existe um só, que é o fundamento daquilo. A gente faz coisas, como esse culto que você está aqui neste momento. Por que a gente se reúne num prédio, fica aí 1h30, né? Agora é 1h10, então você fica em paz, aguenta mais um pouco aí. Então a gente fica em torno de 1h30 sentado, que não é muita coisa, né, irmão? Você assiste um filme de 2 horas e fica ainda esperando acabar todo o crédito do filme para ver se tem mais alguma cena final, né? Quem assistiu aí, eu ganhei o ingresso da Pantera Negra lá e fiquei esperando, irmão, até o último segundo para mim ver o crédito final, porque tinha. E às vezes tem dificuldade de ficar 1h30 na igreja, né? Mas voltando aqui para mim. E por que a gente faz esse culto? Por que é desse jeito? 8 horas começa um culto chamado Resiliência Movement. Antigamente chamado como culto de jovens, mas as pessoas são tão cheias de paradigmas que chamar para um culto o cara não quer vir. Culto? Porque lembra de alguma experiência que foi em algum culto e pensa que é tudo a mesma coisa. Como dizia meu pai, a mesma coisa é um caminhão cheio de japonês, respeitando os japoneses. E não é a mesma coisa, irmão. Essa igreja de um jeito, a outra de outra. De verdade, irmão, vai nas igrejas para você ver. Eu te libero aí para você dar uma visitada esse mês aí. Você vai ver que cada uma é diferente. Quando você chegar aqui, você fala assim, rapaz, que saudade que eu estava desse lugar. Quem já é mais experiente de igreja já sabe como é que é, né? E por que a gente se reúne aqui? Sabe por que, irmão, que a gente faz isso? Sabe por que eu passo aí alguns dias? Em específico, normalmente eu fico sábado, irmão. Quando você ministra, normalmente você vai juntando durante semanas ou meses direções, palavras que Deus vai te permitindo ter, experiências. E você fala, isso aqui estou sentindo que é uma palavra que eu vou dar em breve, né? Quem prega entende. E eu sabia que eu ia ministrar. Eu falei para o Emailo, que organizou o culto de hoje, falei, Emailo, eu vou ministrar, tá? E hoje cedo, quando eu acordei, que é uma coisa de louca, irmão, você vai ficando mais velho assim, apesar que eu não estou muito velho ainda, eu estou novo. Mas você vai pegando idade, você vai acordando sozinho, é incrível. Você fala, nossa, quando você é mais novo. E quando eu for dono do meu próprio nariz, quero ver quem me levanta da cama até na hora do almoço, não me tira. Aí você vê, você acorda 8 horas, acorda 7h30, é uma coisa estranha. Minha mãe falava muito isso. Quando eu for aposentada, quero ver eu sair da cama antes das 10 da manhã. Aí ela conseguiu isso e das 6 horas da manhã ela está caminhando. Eu falo, mãe do céu, como que você consegue? Eu ainda estou sonhando nessa hora e ela está caminhando. Mas o que acontece? Não sei nem por que eu fui tão longe nos exemplos, mas voltando porque eu ia falar no início. O porquê que a gente faz esse culto? Por que a gente está aqui? Por que a gente tem alguém que estuda para ministrar? Por que tem pessoas que chegam antes para organizar o culto? Para pegar essas letras que é pesada, né? Os meninos sabem. Vem o louvor aqui, chega uma porrada de hora antes para ficar ensaiando. Ficar ali tocando e apertando o dedo nas cordas de aço, que misericórdia. Ou fica lá, quando você pede para o obreiro ficar tocando no teclado, coitado, tá lá, né? É serva, né? Não vai falar não, né? Mas tem gente que fala, Jesus, eu ia falar não, mas eu vou falar sim, né? Brincadeira, viu? É uma benção. Por que a gente faz tudo isso, irmãos? Sabe por que a gente faz tudo isso? Porque o desejo do nosso coração é que você tenha uma experiência com Deus. Talvez na palavra Deus fale fortemente com você. Sabe aqueles momentos de palavra que você fala, meu Deus, parece que o Paulinho está falando comigo. Ou quando você está falando, Deus, eu vou me matar. E se não tocar a música do Rodolfo Abrantes, eu vou me matar ainda hoje. Tem gente que faz isso, irmão, vai saber. Tem umas orações estranhas, né? E aí você percebe que o grupo do louvor, que só ia tocar uns 3 louvor, que normalmente essa é a base, né? Os 3 louvorzinhos ali. Reparte no meio uma música no final só para tocar uma música do Rodolfo. Fala, aí você chora um monte, porque Jesus te salvou, irmão, você ia morrer. Você ia se suicidar ainda hoje. Então, essas coisas são experiências que Deus nos permite ter. E a gente trabalha, e muitas vezes faz a caminhada noturna e faz o acampa. Hoje vai ter o acampa dentro, mas também tem um acampa jovem. E a gente faz uma conferência resiliência, um radicais livres. E a gente faz um encontro com Deus. E aí dá na teia de um dos discipuladores que quer fazer uma reunião, uma confraternização só para os anfitriões. E outro tem uma ideia diferente.
O Andrezinho gosta de fazer essas coisas, noite de talentos, e às vezes ele quer fazer, quero fazer. Então, são ideias que vêm e os caras querem fazer, sabe por quê? O desejo do coração é que você tenha uma experiência com Deus, que Deus ou que Jesus fale com você, e que você saia daquele lugar que você participou, daqueles dias que você ficou ali, tendo uma clareza de que Jesus te ama, de que Jesus falou com você, e você tem aquela sensação, você já teve essa sensação, de que meu Deus, o Criador, Deus Todo-Poderoso que criou a terra, falou comigo. Como assim? Falou comigo, Deus falou comigo. Sabe essa experiência que você teve? Eu tive essa experiência, irmão. Muitos teve essa experiência. São essas coisas que fazem que você sentir aquilo que Jesus quer que você sinta, faz com que você entenda aquilo que Deus te chamou. Então a gente faz todas essas coisas porque essa é a intenção. Irmão, essas coisas dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Você que é um obreiro aí por trás dos bastidores da obra de Deus, sabe que esse tipo de coisa dá trabalho. Mas sabe qual que é a nossa maior intenção? É que você tenha uma experiência com Deus. E já chegando ao fim desta mensagem, vamos ler Mateus. Só que eu quero trocar. Vamos ler o capítulo 20 não. Vamos ler o capítulo 25. Pelo tempo, vamos fazer o seguinte. Mateus capítulo 25 vai falar sobre a parábola dos talentos. Mateus capítulo 20, do verso 1 ao 16, vai falar sobre a parábola dos vinheteiros, os trabalhadores da vinha. E no Mateus capítulo 25 dos talentos vai falar do versículo 14 ao 30 sobre a parábola dos talentos. Não precisa ler comigo não, porque é uma leitura extensa. A gente vai levar aí, sei lá, uns 10, 15 minutos para ler. E já vai dar 9h30, eu quero acabar antes. Como eu falei, eu quero ser objetivo. Quanto à história, nessa primeiro capítulo 20 que a gente iria ler, que um senhor fazendeiro, né, saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha, que é uma plantação de uva. E ele saiu às 6 horas da manhã e contratar trabalhadores. E ele chegou lá e falou assim: ô Lucas, 6 horas da manhã, bora trabalhar? Bora. Quanto você me paga? Uma diária, né, mano? 100 pila. Essa diária tá boa, né? Quem trabalha por diária sabe, irmão, 100 pila, a diária é muito boa. Então, Lucas, você vai trabalhar aí por uma diária, 6 da manhã, beleza? Vai lá, irmão, colher uva e depois pisar nela. Porque a vinha era assim, entendeu? Colhia e depois alguém ficava pisando. Continuei andando, o fazendeiro, né, dono da fazenda lá, e achou o Estênio tocando violão numa praça. Igual nos Estados Unidos, né, o pessoal, os caras de renome mesmo que tocam lá, as bandas, vão pra praça e fica tocando, e coloca o case do violão aberto para ganhar um troco, sei lá. É só um marketing isso, mano, não tá precisando daquilo. E aí tá lá o Estênio tocando violão clássico, de 9 cordas. E nessa época, né? E aí eu chamo: ô fulano, não, varão, tem 5 reais aí só? Não, vamos trabalhar. Vem, vai lá pra minha vinha. 9 da manhã o Estênio vai lá trabalhar. Aí eu vou lá e acho o Bruno. O Bruno tá curtindo o som na sua caixinha. Ele tem uma caixa de som que ele curte aí com a gente. Ele tá curtindo o som lá, dando rolê com o Matheus Faria, com os piá lá no jardim. Eu encontrei lá na frente. Eu encontro ele lá na frente da Copel, lá no jardim. Ai, meu Deus. Isso que é bom, irmão, da pregação assim, a gente tem que envolver todo mundo. E eu encontro ele e falo: Bruno, bora trabalhar. O fulano foi 6. O fulano foi... Estênio, para de rir, por favor, você tá me atrapalhando a pregar, cara. E o Estênio foi às 9 e o Bruno foi às meio-dia. Foi meio-dia. Mas eu combinei com ele um denário. Ou melhor, uma diária. Um denário é na versão que você iria ler comigo agora. Eu acho que a minha história vai demorar mais do que ler-se, né? Mas é melhor que dá para você entender com mais clareza. Aí eu chego e acho lá Jean. Não, deixa o Jean para o último horário, vai encaixar mais. Eu chego lá e acho o Vinícius. Falo: Vinícius, bora trabalhar. 3 horas da tarde, irmão. Mas tá bom demais. Sabendo que é um horário comercial, vai ser das 3 às 6. 3 horas de trabalho só. Combino com ele a diária. Irmão, eu sou fazendeiro, eu pago o que eu quiser, certo? Aí chego no Jean, tá lá jogando videogame, naquela época. E eu falo: Jean, vamos trabalhar. Isso já é 5 horas da tarde. Aí o Jean: quanto? 100? Só 100, bicho, vou trabalhar das 5 às 6. Não, misericórdia. Vamos lá, não tô fazendo nada mesmo. Aí ele vai lá.
E ele trabalha das 5 às 6. Chega às 6 horas, eu chego no meu gerente ali e falou: Ô William Andrade, chega aí. Chama os caras para nós poder acertar com eles. O William chega, fala: quem que eu chamo? Ah, não, faz o seguinte, começa chamando o Jean, foi o último que chegou. Aí ele vai lá e chamou: o Jean, vem. E acerta com ele lá, uma diária, R$100. Aí o Lucas, trocando uma ideia com o Stênio. Você trabalhou às 9 da manhã, né? O Stênio é trabalhador também. Não é que os outros não são, tá? É só um exemplo. E é engraçado, irmão, quando você está aqui na frente, você vê o pessoal dando risada. É que você está aí no fundo, tá aí, você não vê, mano. Olha para trás para você ver a cara da galera. E aí o Lucas e o Stênio estão trocando ideia lá, né? Porque os dois tocam violão, um clássico de 9 cordas. Eles estão trocando ideia, né? Eles tocam lá na capela. E aí eles falam: rapaz do céu, olha lá, o Jean ganhou 100 pila, irmão. O Jean chegou 5h15. Foi lavar o pé. Porque esse cara que joga bola sabe como é que é, né? Porque oh Jesus, me ajuda. E ele foi lavar o pé para poder pisar na uva, né? O trabalho dele era pisar na uva só, fazer os exercícios, né, Jean? E ele só entrou naquele negócio para pisar na uva, era já às 5h30. Aí quando faltava 10 minutos, já foi tomar aquele cafezinho que fica na cozinha, para ir lá já poder ter o acerto. Então os caras conversando, falou assim, falou: o Jean trabalhou 20 minutos, ganhou 100 pila. Ah, irmão, nós vamos ganhar uns 3.000 hoje. Rapaz, depois vocês vão ler a história, vocês vão ver que é bem igual que eu estou contando. E aí o Lucas fala: rapaz, eu trabalhei no sol escaldante do meio-dia. Cheguei de noite, 6 da manhã, com frio. Meio-dia suei igual um cavalo, porque eu fui de calça, fazer o quê, né? Não dava para tirar no meio-dia. Quem trabalha cedo e fica até de tarde sabe como é que é, né? Sai com frio, você que é estudante, sai com frio e volta morrendo de calor. Ah não, Stênio, também. Você vai ganhar uns 2, eu vou ganhar uns 2.800 pelo menos, né? Aí chegou a vez dos bonitos. Aí o William Chiclete, 100 pila para cada um. Ficaram endemoniados, ficaram bravos. Quase que enfiou o dinheiro na goela do William. Mas como assim? Como assim? Só isso? Aí os caras começaram a bater no chiclete. Eu fui lá, entrei na briga. Falei: para tudo. Falei: qual que é o problema de vocês? Falei: Paulinho, o William deu 100 pila para nós. E a gente trabalhou de manhã, de tarde e quase de noite. Jean saiu, era 10 para 6 e a gente ficou até 6h30, que foi na hora que ele chamou nós, que não tinha relógio na época, daí que horas que era? Na hora que o patrão chamasse. E você sabe, né? Tem alguns irmãos, o irmão conhece aí, que se deixar o patrão deixa trabalhar até meia-noite. É ou não é? E aí o patrão chamou, era 6h30 já. E aí, vai pagar R$100 para nós? Tá doido? Tá achando que nós estamos o quê? Usando droga? R$100? Não, vai pagar mais. E aí, na verdade o fazendeiro era outro cara, mas eu virei o fazendeiro no meio da história, né? E aí eu vou falar para eles: mas peraí, o que foi que eu combinei contigo? Não, história, né? Não, o que eu combinei contigo? A diária, né? Mais o que, cara? Não foi a diária? Foi. Tota diária, irmão, foi combinado. Você também, filho, tota diária, ficar com graça. Ó, não vai ter nem pão com mortandela no próximo dia, viu? E aí os caras ficou bravos. E aí eu falei ainda mais, porque eu fiquei bravo também. Falei: mas é errado eu pegar o meu dinheiro, que é meu dinheiro, e quiser dar pro cara? Se eu quiser, eu posso dar milão para eles e 100 para vocês. O dinheiro é meu. Você já falou isso, irmão? É meu, irmão, porque você não cuida né? É meu dinheiro. Eu faço o que eu quiser, mas foi o que eu combinei com você. E essa parábola nada mais é do que um exemplo. Como diz parábola, é uma história que tem um contexto para a nossa vida. E significa uma coisa: que cada um de vocês foi chamado pelo dono daquela obra, por Deus. E cada um de vocês recebeu uma missão. Revelane, você vai ganhar, você vai para Cruzeiro, você vai para o mundo, né, planeta Terra.
Teve outros que ele mandou para Marte, tem uns caras que era para dentro para Marte, veio para a Terra, você vê assim pelo jeito da pessoa. E você vai para o planeta Terra, para essa galáxia, porque eu acredito, irmão, que tem outras coisas aí para fora, sabe? Mas eu que estou contando a história agora, né? A história é minha, eu posso contar. E aí, eu escolhi você, revelando, para vir para a Terra. E você vai, em algum momento da tua vida, você vai conhecer fulano de tal, vai casar, vai ter filho, vai ir para tal igreja, depois você vai chegar em tal igreja e lá você vai encaixar e você vai começar a liderar, e você vai ganhar na tua vida ali 1000 almas para Jesus. Esse é teu propósito, ok? Combinado? A tua recompensa está aqui. O combinado da sua missão, o salário, o galardão da tua diária, da sua missão nessa terra. Porque para Deus é como um dia. Se 1000 anos é como um dia, imagina o que você vai viver, 80, 90, 100 anos. Pensando alto, né? O jeito que os irmãos comem não passa 70 não, né? Brincadeira. E aí eu combinei com você, Revelane, essa é a tua missão, vai ser a tua recompensa no reino. Ah, você, Stênio, deixa eu usar outro. Você, Vitor, você vai tocar e eu vou te dar um talento, você vai ter uma certa afinidade para tocar um instrumento de corda. E aí depende de como vai ser os parafusos da sua cabeça, um vai escolher um violão, outros um negócio, outro escolher uma guitarra. E aí você vai pegar a guitarra, e através dessa guitarra, pessoas serão tocadas e queriam se suicidar, não vão se suicidar mais, e que queriam sair da igreja, vão ficar só por causa, talvez, na hora que você está no refrão de uma música, e você vai salvar mais de 20 almas só com isso. Essa é a tua missão. E você, Matheus Farias, você vai para a terra e você tem que ganhar 10.000 almas para Jesus. Jean, vai para a terra, você tem que multiplicar a tua célula 2 vezes. Essa é a missão. Deus deu uma missão para cada um de nós. Como eu falei, 1 às 6 da manhã, outra às 9, outra meio-dia, outras 2, outra às 5 da tarde. Cada um tem um tamanho do que vai trabalhar. Só que uma das grandes coisas que tem atrapalhado essa geração é que às vezes você está fazendo, revelando o seu chamado acontecer, você está cumprindo a missão que Deus te deu. E você já está aí com dos 200, você já está aí com seus 100 almas que você alcançou através do que você tem feito. E aí o Jean, que aos nossos olhos, ela tem que alcançar 200 almas, ele tem que multiplicar a célula 2 vezes. Um exemplo que eu estou dando. Ele já multiplicou a célula dele as 2 vezes. Ou melhor, multiplicou uma e está para multiplicar a outra. Mas daí ele olha para a tua vida e fala: nossa, cara, ela já ganhou 100 almas para Jesus. 100 almas para Jesus é umas 10, 15 células. Ela está bombando. E eu? Só estou com isso aqui. Tem muitas pessoas que se desanimam por isso, porque observa essas coisas externas. Mas fulano de tal já está lá em cima pregando. Mas fulano de tal já é discipulador. O Paulinho já é supervisor. Olha, o pastor Jonathan já virou pastor. E blá 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 e blá blá blá. E muitas pessoas perdem a intensidade, se desviam daquilo que Deus o predestinou, irmão. Aquilo que Deus escreveu que você iria viver, saem do trilho, do alinhamento de Jesus Cristo, só porque não entendeu isso. Voltando para a parábola, quando Lucas e o Estênio foram chamados para trabalhar, eles não reclamaram que iriam ganhar uma diária, trabalharam felizes. Sabe que horas que eles reclamaram? Quando ele descobriu que o fulano de tal que trabalhou menos que ele, ganhou a mesma coisa. O problema não estava no que ele ia ganhar, o problema é como que ele também vai ganhar, como é que ele também vai fazer, como é que ele já está lá e eu estou aqui. Isso tem sido uma das maiores armas que o inimigo tem usado para frear essa geração, para nos deixar mornos, para nos faltar intensidade. O desejo do meu coração, não por apenas alcançar números, ou para que a gente possa ter condições financeiras de poder fazer eventos maiores para nós, retiros maiores e talvez mais baratos, mas eu tenho um desejo no meu coração de arrancar logo essas cortinas pretas que a gente colocou aí para limitar um pouco o tamanho do lugar, para que ficasse mais cheio. E você percebe, assim como eu, que mesmo com elas aí, não está cheio, talvez nem metade. Mas isso só vai acontecer quando nós formos intensos. Não é eu, um homem, que vai mudar toda essa realidade. Obviamente que eu tenho que fazer a minha parte, mas você tem que mudar a sua realidade. Quero te convidar a ser intenso.
a viver intensamente aquilo que Deus te chamou, a não botar limitações naquilo que Deus te chamou. Aquilo que Deus te chamou, Estênio, não coloque limitação. David, não coloque limitação naquilo que Deus te chamou. Jean, não coloca. Cada um de vocês, não coloque limitações naquilo que Deus te chamou. Viva intensamente. Tem até aquele perfume chamado Carpe Diem. Viva intensamente como se hoje fosse o último dia. Vai ser o tema do nosso CPL. Acho que você já viu alguma divulgação de imagem ou de camiseta ou do banner. Mas o tema é vivendo por algo maior. Lembra quando o chileno falou aquele exemplo? Querido, você não é uma vaca. Vaca no modo geral, viu? Não naquele termo chulo que tem pessoas que usam com pessoas. Mas você não é aquele animal que faz mu. Você não é. Porque aquele animal veio para a terra só para sobreviver. Porque ele acorda, ele come, e vai dormir. Quem vê entendeu, né? Não vou ficar usando a mesma coisa porque é muita, copiando muito chileno, né? Mas você não é só essa pessoa, irmão, que veio para acordar, comer, cagar e dormir. Falei. Você não veio para essa terra só para fazer isso. E você percebe que muitos de vocês só estão fazendo isso? Vão para a escola, estuda, vai fazer vai assinar carteira, né? Fazer, agora vai mudar, né? Vai trabalhar 80 aninhos, vai se aposentar e vai morrer. Pronto. Tive sucesso na minha vida. Não, querido. Isso não é sucesso. Sucesso é você alcançar, fazer aquilo que Deus mandou você fazer nessa terra. Isso é sucesso.